Olha, nós vamos celebrar então amanhã a festa do Espírito Santo, festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra do grego que significa 50 dias, 50 dias depois da Páscoa. Então nós fomos celebrando esses 50 dias, agora chegamos ao final e coroamos tudo isso com a festa do Divino Espírito Santo. Então nós temos uns textos da Bíblia que são muito bonitos e nos falam bastante, dão um sentido realmente da festa de Pentecostes. Primeiramente, a festa de Pentecostes era uma festa que já havia no Antigo Testamento, a festa das semanas. Então, 50 dias depois da Páscoa também, os judeus celebram a festa de Pentecostes, tem outro nome, das semanas. E o que celebravam os judeus? Eles celebravam primeiramente o começo da colheita, os primeiros frutos da colheita. E depois se celebrava também, de modo muito especial, a entrega da lei no Monte Sinai a Moisés. Deus dá a lei a Moisés para que aquele povo seja o povo de Deus, o nascimento do povo de Deus, o povo de Israel. Muito bem, então nós temos aqui a passagem de São Lucas, é o capítulo 2, versículo de 1 a 11, dos Atos dos Apóstolos. É muito interessante como ele explica a descida do Espírito Santo. Então, festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus reunidos lá naquela sala onde foi celebrada a última ceia e ficaram lá fechados esperando a descida do Espírito Santo. 9 horas da manhã, mais ou menos, não é? O que aconteceu? Vou ler como é que está aqui nos Atos dos Apóstolos. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Ventania. É interessante a gente ver porque o sentido da ventania, porque explica para nós um pouco quem é o Espírito Santo. Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma pomba, porque ele desceu sobre Jesus no batismo do Senhor em forma de pomba. Não, o Espírito Santo não é pomba, coisíssima nenhuma. Ele aparece em certos momentos da Bíblia para mostrar a missão que a pessoa recebe com a vinda dele. Jesus recebe a missão de pregar a paz. Ele é a nossa paz. Então, a pomba é o sinal da paz. Na Bíblia é o sinal da paz. Lembra do dilúvio? A pomba que traz o ramo da oliveira é o sinal da paz. Então, Jesus é a nossa paz. Por isso que apareceu em forma de pomba. Agora, em Pentecostes, ele aparece primeiramente em forma de um vento. E a gente, quando procura a palavra, o sentido da palavra de vento, é muito interessante, tanto na Bíblia, no hebraico, né, como na língua grega. São Lucas, ele não era judeu, e ele escreve realmente de uma maneira muito, muito perfeita o grego dele. Então, pneuma, quando você lembra de pneuma, você lembra pneumático. Pneu, que é a abreviatura de pneumático. O que é um pneumático? Está cheio de ar, está cheio de vento. Você enche de vento. Então, nós temos o pneumático que vai aí amortecer a corrida de nossos carros, caminhões e tudo mais, não é? Então, quando essa palavra pneu, vento, mas ela significa também espírito, sopro. Você, quando começa a ler a Bíblia, quando Deus cria o homem não está vivo não. Aí ele assopra. Quando Deus assopra sobre o homem vive. O sopro, portanto, é a comunicação de vida. Deus comunica a sua vida para aquele ser que não vivia ainda, e ele começa a viver. Espírito. O que é o Espírito? O Espírito, ele dentro de nós. Aqui nós, graças a Deus, estamos vivos, né? Nós estamos vivos. Por que nós estamos vivos? Você pega aí um cadáver, é muito parecido com um ser vivo, só que não tem vida. O que faz, afinal de contas, faz a gente viver? É realmente essa força, essa coisa que está dentro de nós,
que faz nosso coração funcionar, nossos órgãos todos funcionarem, nosso cérebro funcionar, nos faz andar, tudo mais, falar, viver. Então, é aquilo que está dentro de nós que nos faz realmente viver. Isso é o espírito, que nós chamamos também de alma. Agora vocês vejam, o Espírito Santo desce sobre os discípulos em forma de vento. É o Espírito de Deus que entra naqueles homens, naquelas mulheres e dá vida. O Espírito, portanto, é aquele que dá a vida, mas não essa vida material, física, mas a vida de Deus que entra em nós. E é por isso que nós estamos falando do nascimento da igreja, porque a igreja realmente não existia. Era aquele grupo de homens, mulheres, umas 120 pessoas, talvez mais um pouco, e que se agrupavam em torno de Jesus. Mas quando o Espírito Santo desce, é a alma, é o Espírito de Deus que entra naquele grupo e faz aquele grupo ser, portanto, a igreja. É o nascimento da igreja. O Espírito Santo, ele, em Deus, o que ele é? É a vida de Deus. Você veja, quando a gente começa a meditar o mistério de Deus, o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai. A vida é o Espírito Santo. A vida de Deus é o Espírito Santo. É Ele que é a vida de Deus. Então, quando Ele desce sobre os discípulos de Jesus, é a vida de Deus que entra naquele grupo e transforma em igreja, em comunidade. Mas também dentro de cada um de nós. Por isso que quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo, a vida de Deus que entra em nós. Então nós temos a vida física e a vida espiritual, essa vida de Deus que é dada dentro de nós, que nos faz ser filhos e filhas, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, dos outros também, né? E é por isso que São Paulo vai dizer que o Espírito Santo que nos faz dizer para o Pai, para Deus, Pai, Pai nosso, e dizer para Jesus, meu irmão, é o Espírito Santo, a vida que entra em nós. Mas, continuando, diz aqui São Lucas o seguinte: então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo. O fogo, o Espírito Santo é o amor de Deus. O Pai ama o Filho ama o Pai, o amor é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a vida de Deus e o amor de Deus. Então, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e aquelas mulheres, o que acontece? O amor entra no coração daquelas pessoas e elas sentem necessidade de falar. Quando a gente gosta de alguém ou de alguma pessoa, a gente vive falando daquela pessoa ou daquela coisa que a gente gosta. Isso a gente percebe muito bem, por exemplo, em futebol, em política também, não é? Você encontra com pessoas que só falam em política, você encontra com pessoas que só falam em futebol e no time dele, porque gosta, não é? Quando a gente ama, realmente a gente fala. Por isso que é línguas de fogo. Quer dizer, quando eles recebem o Espírito Santo, o amor deles se transforma. Agora eles percebem realmente quem é Jesus. Então vão falar de Jesus, vão anunciar a mensagem de Jesus. Por isso que é línguas, quer dizer, parte para fala. Nós sentimos necessidade de falar quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Veja, portanto, aqui a gente já percebe coisas muito bonitas. Quem é o Espírito Santo? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, se vai me dizer. Exato. Mas quem é essa terceira pessoa da Santíssima Trindade? Nós sabemos, a primeira é o Pai. Quem é o Pai? É a fonte da vida, é o Criador, é o Pai de Jesus Cristo. Quem é o Filho? O Filho é aquele que revela o Pai, aquele que veio em Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Aí quem é o Espírito Santo? É a vida e o amor de Deus. Veja que coisa bonita, não é? Quando a gente percebe realmente quem é o Espírito Santo,
ele se torna uma experiência na vida da gente. E quando a gente se abre ao Espírito Santo, realmente a gente se encanta com o Pai, com o Filho, Jesus, né? Mas aí depois conta o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Quer dizer, quando a gente tem o Espírito Santo, o amor de Deus, a vida de Deus em nós, nós sentimos a necessidade de falar. É interessante quando a gente está muito alegre mesmo, né? Isso é Santo Agostinho que fala, eu acho que achei interessante o comentário dele. Ele fala o seguinte: a gente às vezes começa a cantar, mas cantar sem palavras. A gente começa lá, na verdade, quer dizer, aquela alegria, você não tem palavras para dizer. Então é realmente essa expressão do amor que está dentro de nós, né, o Espírito Santo. E eles falavam em várias línguas. E o curioso é que é diferente de Babel. Babel começaram a falar várias línguas e se separaram. Aqui diz o seguinte, que moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Eles entendiam. Então, se falar em línguas diferentes, não é para os outros não entenderem, é para os outros entenderem e entender as maravilhas de Deus, não é? É muito interessante a gente, quando vai vendo realmente que é o Espírito Santo, a vida, o amor de Deus, que se torna uma força dentro de nós, para nós sermos aqueles que constroem a comunidade, a igreja, e depois levam a boa notícia para todos os povos, todas as gentes, não é? Depois São Lucas conta da admiração do pessoal, de onde eles vieram, tudo mais. A segunda leitura é da primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. É um capítulo muito interessante. O capítulo 11 tem a instituição da Eucaristia. O capítulo 12, ele vai falar sobre os carismas. E o capítulo 13 vai falar sobre o amor. É interessante essa sequência na primeira carta aos Coríntios. E aqui o que nós temos? São Paulo dizendo assim: olha, nossa comunidade é composta de pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Formação diferente, pensamento diferente, sentimento diferente. Somos diferentes. Mas nós temos de ser comparados com um corpo. Um corpo. Nós temos um corpo. Então, tem a mão tem as suas funções, temos o braço, tem suas funções, temos a garganta, tem suas funções, temos o coração, temos os outros, o rim, o fígado, né? Afinal de contas, temos as pernas, né? São Paulo diz assim: olha, nós somos como um corpo, somos diferentes, cada um tem a sua função, mas a nossa cabeça é Jesus Cristo. Somos como um corpo que Jesus é a cabeça. Então, Ele que coordena tudo, faz o corpo funcionar. Mas a alma é o Espírito Santo. Então, aquele que conserva realmente a unidade, faz o corpo caminhar, é o Espírito Santo. E ele, então, insiste sobre essas duas coisas. Fundamento da comunidade, da igreja, é a fé em Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Nós somos cristãos, nós somos católicos, católicas, cristãs, por causa de Jesus Cristo. Não é por causa do padre, não, né? É por causa de Jesus Cristo. Segunda coisa, nós somos diferentes. Nós não queremos que todo mundo seja igual, porque aí seria horrível. Cada um é ele, cada ela é ela, né? Tem de lembrar muito disso. Respeitar a diversidade. Mas nós somos unidos. Quem é que dá a união a nós? É o Espírito Santo. Veja só o que ele diz aqui nesse trecho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12.
São versículos, não lemos o capítulo inteiro. Ler o capítulo inteiro é muito interessante, porque aí São Paulo vai detalhando as coisas. Mas são colocados aqui somente esses versos, né, para a gente pegar o sentido. São Paulo diz assim: a diversidade de dons, carismas, dons, né? Tem pessoas que sabem falar, pessoas que têm um dom para isso, para aquilo. É isso, cada um é ele. A diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, de serviços. Então, temos o bispo, temos o papa, temos o padre, temos o diácono, temos o ministro, temos o catequista, temos o pessoal da pastoral da criança, são os vários serviços, né? Pastoral da saúde e tudo mais, né? Então, são de uma diversidade. Mas, o que acontece? Um mesmo Senhor. Deus é um só. Há diferentes atividades, então a gente faz muita coisa, né? Várias atividades na igreja, a novena de Nossa Senhora do Desterro, nós temos aí as celebrações, temos os serviços vários aí, que nós vamos fazer muitas atividades. Mas o que acontece? Mais um mesmo Deus que realiza todas essas coisas em todos. Então, o importante realmente é isso. Jesus é a razão, é o fundamento da nossa igreja. Então não há outra razão, não. Não é para a gente ter poder, para a gente aparecer, para a gente... Não, é Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, ele une a todos nós. Então aquilo que podia dividir a gente, se torna o quê? Complementação, a gente se complementa. Quem sabe falar, fala. Quem sabe atender as pessoas, atende. Quem sabe cantar, canta. Quem sabe... Tudo isso colocado em benefício de todos, da comunidade, da construção da comunidade. Então ninguém vai fazer lá o serviço que faz, o carisma que tem, a atividade que faz, para aparecer. Não, é para a gente construir a igreja, fazer a igreja ser viva realmente. É isso que São Paulo vai dizendo aqui. Fomos batizados num só corpo e todos nós bebemos de um único Senhor. Então, não há diferença. Ele vai falando aqui a diferença que havia naquele tempo, não é? Que havia os gregos e os judeus. Não, todo mundo é convidado, não há diferença não. Escravos ou livres, né? Pobres ou ricos, todos nós pertencemos à mesma igreja. Nós temos de construir realmente essa unidade entre nós, porque é, como Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 17, né, o sinal de que Jesus foi enviado pelo Pai. Veja, portanto, nós temos aqui já uma concatenação dos dois textos. Primeiro, quem é o Espírito Santo? É a vida e o amor de Deus, que desce sobre os discípulos de Jesus e faz do grupo se tornar a igreja, uma comunidade. Segunda coisa, dá a cada um o amor de Deus, para que cada um seja o proclamador da boa nova de Jesus Cristo. Agora vamos, depois então esse trecho vai dizer como é que é a comunidade iluminada, animada pelo Espírito Santo. Uma comunidade que é diversidade de dons, de ministérios, de atividades, mas uma comunidade unida. Então, quando você vai num lugar, lá o pessoal vive brigando, aquela comunidade não tem o Espírito Santo, não. Está afastando o Espírito Santo, né? Está com a vassoura espantando o Espírito Santo. Agora vamos ver o trecho do Evangelho. Evangelho de São João, é o capítulo 20, versículo 19 a 23. Nós já lemos esse trecho no domingo de Páscoa. Então eu vou só pegar um trecho aqui. Essa passagem é quando Jesus aparece pela primeira vez, depois de ressuscitado, aos seus apóstolos, aos seus discípulos que estavam reunidos. E
fechados numa casa, tudo mais, deseja paz, e confia a eles a missão que ele recebeu do Pai. E aí, então, eu queria chamar a atenção sobre essa passagem, quando Jesus São João diz o seguinte, olha, depois de ter dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, veja, São João coloca Pentecostes, o Espírito Santo, no dia de Páscoa. É diferente de São Lucas, não é? Então, o que acontece? Jesus sopra, veja, o sopro. Lembra do sopro de Deus sobre o primeiro homem que começa a viver. O sopro de Deus, a comunicação. Jesus sopra. E aquele sopro, o que é? A comunicação de quem? Do Espírito Santo. Então Jesus sopra sobre eles. Lembra bem disso. Depois Jesus diz, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Bom, aqui nós temos uma coisa interessante. Para construir assim o bem-querer na comunidade, todo mundo realmente procurando viver unido, né? Embora cada um pensando diferente e tudo mais, o que é necessário? Que a gente às vezes se perdoe. É necessário o perdão. Uma comunidade em quem não há perdão é uma comunidade que realmente não constrói aquela comunhão que é aquela unidade que vem do Espírito Santo. Perdoar. Agora, esse perdão, como que é? A gente quando faz realmente coisas que são contra o mandamento de Deus, então a gente fica com aquele remorso. E é preciso que a gente se liberte, porque só as pessoas livres é que são filhos e filhas de Deus. Bom, então Jesus deixa na igreja o quê? O sacramento da penitência. Não é o padre e não é o bispo que vai perdoar. Não, perdão é Deus que dá. Agora, para receber o perdão de Deus, o que é preciso? É preciso ver se a pessoa está realmente disposta a receber o perdão de Deus. E aí então entra realmente o critério, né? Por isso que tem o padre, tem o bispo lá, para ver se realmente a pessoa está disposta. Se está só confessando por confessar ou está querendo realmente mudar de vida e tudo mais, e corrigir aquelas coisas, pelo menos se esforçar para corrigir. E aí então, quando vê, naturalmente, o padre diz para a pessoa, você está perdoado, Deus está perdoando você, fique tranquila, vá em paz. Isso é muito bom, porque traz realmente a certeza de que Deus está com a gente e que a gente está realmente em ordem. Tanto assim que quando termina a confissão bem feita, Deus apagou todas aquelas mazelas que nós fizemos, né? Deus não se lembra mais, nunca mais, acabou. Deus é assim, para Deus não há ficar lembrando de com água, etc. Deus não é uma pessoa que se magoa, como a gente pode imaginar. Mas aí vem também as consequências. Quer dizer, o perdão de Deus só é dado quando a gente sabe perdoar o outro. Quando a gente perdoa, alguém me ofendeu, então eu tenho de perdoar, porque senão o perdão de Deus não acontece, não é? E também outra coisa, a gente saber não só perdoar, mas também pedir perdão, né? A gente aceitar o perdão do outro por bobagens que a gente faz na vida. Então, é realmente muito bonita essa festa do Espírito Santo. A vida de Deus, o amor de Deus. Ele que anima, faz existir a igreja, a comunidade. A comunidade que deve ser baseada na fé grande em Jesus Cristo. É a nossa razão de ser. Mas daí vem o Espírito Santo que nos dá o quê? A unidade. É a alma. Assim como o Espírito anima nossa vida corporal, o Espírito Santo, ele anima e complementa, faz complementar um membro com o outro. Então a gente não fica jogando um membro para o outro diferente, não é? O Espírito Santo. E é o amor de Deus
a língua que faz nos ser missionários, falar a palavra de Deus, né? E isso, para construir, o Espírito Santo nos dá o quê? O perdão. Sermos perdoados e perdoarmos também. E assim a gente constrói realmente a igreja do Espírito Santo, a igreja em que nós manifestamos que Jesus é o nosso Salvador. Eu estou falando bastante. Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou concluir com esse salmo. Esse salmo eu acho um dos salmos mais bonitos que nós temos na Bíblia. É um salmo muito bonito. Esse salmo 104 na Bíblia grega e na Bíblia hebraica e 103 na Bíblia grega, né? É um salmo de contemplação. É um salmo que começa assim: bendizei o Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosos, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. E depois ele começa a contemplar. É bonito esse salmo, porque te vê que foi um poeta que fez, né? E um homem contemplativo também. Então ele começa a contemplar as obras de Deus. Ele começa com o céu, né? Começa vendo a chuva, afinal de contas, as coisas que estão aí em cima de nós, né? Depois ele começa a olhar a terra. E tem trechos muito bonitos, né? Quando ele fala da montanha, a chuva que cai, e a corrente que corre, o riozinho que vem correndo pela montanha, e a água que é dada para os animais. Depois vê as árvores, né? O homem que sai para trabalhar. Ele não se detém muito com relação ao homem. É uma contemplação da natureza. Ele está olhando a natureza e bendizendo a Deus. É bonito, bonito esse salmo, é muito bonito. E ele termina com um trecho muito que eu acho tão bonito também. Ele fala assim: cantarei ao Senhor por toda a minha vida, salmodarei ao meu Deus enquanto eu existir. Seja agradável o meu poema, eu porém me alegrarei no Senhor. É bonito. E nesse dia do Espírito Santo é colocado, porque tem aqui uns versículos do Salmo que são muito bonitos, aqui no número 2, depois continuando o que a gente colocou aí. Ele diz assim: se tirais o seu respiro das coisas, dos animais e das criaturas, elas perecem e voltam ao pó de onde vieram. E aqui que entra então, até a gente fala muito quando invoca o Espírito Santo. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. É a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo renova, faz nosso espírito renascer, né? Quer dizer, nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, é o batismo. O batismo é da água e do Espírito Santo. Então nós renascemos, agora renascemos com a vida de Deus. E da terra toda a face renovais. O Espírito Santo que realmente renova tudo. E veja-se que bonita essa terceira colocação aqui. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. É bonito esse salmo, olha, vale a pena você de vez em quando pegar e ler esse salmo, melhor do que ler. Rezar, mas com o salmista, contemplando. Isso que é bonito. Então você começa a contemplar o mundo, você olha para cima, o sol, a lua, as estrelas, depois você olha as nuvens, olha o dia lindo, o dia que chove, você começa a ver, depois baixa o seu olhar, você começa a contemplar as montanhas, né? Os rios, você contempla as árvores, né? Depois você começa a contemplar os animais, as aves, os peixes, né? E você vai bendizendo a Deus, olha que coisa, né? Depois você contempla também o homem que sai para trabalhar. Depois, você vendo tudo isso, você
tendo a alma de poeta, né? Você vai perceber como Deus é grande mesmo. E é por isso que ele vai dizer, né? É a nossa alegria. O Espírito Santo é um espírito de alegria, porque ele é que nos desperta para isso. Infelizmente, acho que vocês concordam comigo, mas olha, nós não temos tempo para contemplar. A nossa vida se tornou corrida, né? Eu vou perguntar, quando foi a última vez que você parou e ficou olhando as estrelas? Quando? Certamente faz muito tempo, porque hoje a luz da cidade, primeiro, ela atrapalha a gente ver as estrelas, né? Quantas vezes, né? Estávamos conversando um pouco antes aqui do nosso programa, você conversa com as flores, contempla as flores, né? A gente não tem tempo, nossa vida se torna mecânica, e por isso mesmo que a nossa vida vai perdendo o gosto, porque a gente vai perdendo o lado poético da vida, que é a contemplação. Nós olhamos as coisas com interesse. Você veja, eu morava na Amazônia, como vocês sabem, é uma região muito bonita, rios grandes, né? Agora estão transbordando lá, a floresta, os passarinhos cantando nas florestas. Me lembro quando eu entrava de barco por aqueles pequenos rios que vão pela floresta dentro, né? A gente ficava extasiado, os pios dos passarinhos, né? É coisa impressionante. Um poeta vê assim. Agora vem um economista, fala assim, olha, vamos cortar essa madeira aí, olha, vai dar muito dinheiro, etc. A gente vai perdendo o sentido da vida. Por isso que o mundo vai ficando feio. O mundo vai ficando feio, porque falta o Espírito Santo dentro de nós, que nos faz não somente olhar o lado econômico, que é importante, mas não é o mais importante, mas um lado também de contemplação, a gente descobrir a presença de Deus. Esse salmo é muito bonito, nesse sentido de contemplar e bendizer a Deus, a obra que Ele realiza. Mas eu me detive muito sobre o salmo e eu vou fugindo um pouco realmente daquele que é o mais importante, a festa de Pentecostes, né? Quem é o Espírito Santo? É uma pomba? Não. O Espírito Santo se revela conforme a missão da pessoa. Quem é o Espírito Santo? Desce sobre os apóstolos em forma de vento. É a vida de Deus que entra naquelas pessoas, naquele grupo, transforma o grupo em igreja, comunidade. Quem que é o Espírito Santo? É o amor de Deus que entra em cada pessoa daquela comunidade e põe fogo no coração deles. Então cada um vai ser depois o anunciador da boa notícia, do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo? É que entra numa comunidade que se baseia sobre Jesus Cristo e dá a unidade à comunidade. Então as pessoas são diferentes, têm funções diferentes, ministérios diferentes, dons diferentes, atividades diferentes, mas nós nos unimos, nós queremos bem, mostramos o amor de Deus, não é? Quem é o Espírito Santo? É o Espírito que traz o perdão de Deus que deve ser o nosso perdão também. Então, quando o Espírito Santo está presente, a gente se perdoa, e pede perdão, né? O Espírito Santo, portanto, de Deus, que é aquele que é a alma de todos nós, que está dentro de nós. Eu tenho o Espírito Santo, cada um de nós temos o Espírito Santo, justamente para perceber quem é Deus, ter o gosto de Deus, se olhar para Deus e você dizer, meu querido paizinho, se olhar para Jesus e dizer, meu querido irmão, se olhar para os outros e dizer, meus irmãos e minhas irmãs queridas, é esse o Espírito Santo. Não vou falar sobre os 7 dons, não dá tempo, né? Mas o mais importante não é meditar os 7 dons, é meditar quem é o Espírito Santo realmente e o que ele faz na igreja e em cada um de nós. Tá bem? Meu Deus do céu, foi um tempo. Hoje foi um tempo. Oh, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo é o Espírito Santo, né, Dom Miguel? Ele quer falar, mostrar pra gente, colocar pra gente. Exato. Maravilha. Exato.
Que coisa linda essa diversidade também, né? Que o Dom Luizinho tem colocado, falado pra gente como que isso acontece na igreja. Eu lembro, acho que foi o ano passado, Dom Luizinho falou a respeito, fez uma metáfora a respeito da chuva, né? Exato. Que a chuva, e ainda hoje um dia de chuva, né? Isso é interessante, que é de um santo padre, essa São Clemente, se não me engano, né? Um escrito que ele faz sobre o Espírito Santo, ele diz assim: a chuva cai, pois somos nossa região, mas a chuva não vai fazer o abacateiro da laranja, e não vai fazer a laranja da manga. O que a chuva faz? Ela dá força para cada planta desenvolver as suas potencialidades, para aquilo que foi feito. Então ele diz, o Espírito Santo também, a chuva é uma só, aquela água que cai, não é? O Espírito Santo também é um só. Agora, o que é que acontece? A Neide tem qualidades para falar, o Fábio também, a Érica também, tem o outro tem a potencialidade para cantar, tem voz bonita, etc. O outro tem um dom para ensinar, o outro tem o dom para servir, o outro tem o dom de cuidar de doentes. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele não vai fazer você cantar, porque você acha que não tem voz boa para cantar. Não, de jeito nenhum. Né? E assim por diante. Ele não vai ser outra coisa. Então, desenvolve aquele dom que recebeu. Então, é isso que ele diz, né? E ao mesmo tempo que faz acontecer tudo isso, é o mesmo Espírito que realiza tudo isso. Mas as consequências são diferentes conforme as pessoas recebem o dom dele, né? É bonita essa colocação de São Clemente. Eu achei muito bonita quando eu li, e até no ano passado nós falamos sobre isso. Foi? Eu me lembro. E aí eu estava lembrando agora, né? E justamente hoje, chuva, né? Chuva. Então, que traz isso, torna bem vivo, né? Vai fazer nossas passagens crescerem, mas não dá soja, né? Não, nem milho. Não dá soja, nem milho. Cada planta tem o seu... Exatamente, sua função na natureza, assim também nós, né? Seu gosto, né? E isso também casa muito bem com esse salmo que o senhor estava explicando, né? Esse salmo é lindo. Que a diversidade da criação, né? Que coisa a gente meditar sobre isso, Dom Luizinho. Por que Deus não fez tudo de um jeito só, né? Não fez, ele fez formiga, fez abelha, fez um monte de tipo, mas a formiga não é tudo uma formiga de um jeito só, tem pequena, média, grande, tem vermelha, preta, azul. E olha só que diversidade que é a criação de Deus, como Deus tem como ele gosta disso, né, Dom Luizinho? Como ele gosta. E dentro da própria igreja dele, essa diversidade de dons, de pessoas. Um padre não é igual ao outro, um bispo não é igual ao outro, e um ministro não é igual ao outro, um pregador não é igual ao outro. E que coisa maravilhosa tudo isso, né? Que coisa bonita poder viver tudo isso dentro do mesmo Espírito, né, Dom Luizinho? Tinha antigamente uma campanha de uma tinta, não me lembro qual era, né? Ficou famosa. E a propaganda era: o que seria do mundo se tudo fosse amarelo? Mas cansava, né? É verdade. A gente ficava cansado. Mas é isso mesmo, viu? A vida dessa tem de ver a alegria do mundo, realmente, ser diferente. Sim. Né? Ser diferente, mas essa diferença é que nos encanta, né? Que deixa a gente nunca com aquela mesmice, enjoado, né? Mesmice enjoada é boa. Olha que lindo esse, olha esse. É verdade, né? Tá muito bem. Dom Luizinho, mas mesmo assim, nós precisamos de uma bênção do senhor. Pois não, nós e todos que estamos acompanhando pela internet. Uma bênção aí, agora tá o Bruno aí com a gente também, né? Que bom. Então, desejando tudo de bom, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço para vocês, viu?